apresentar aqui na prática alguns comandos básicos de Linux. Normalmente, quando nós falamos de Linux, nós olhamos para essa tela preta, nós imaginamos que só programadores provavelmente teriam facilidade para executar esses comandos. E na prática, quando a gente começa a olhar, por exemplo, comparando com o sistema operacional Windows, nós percebemos que os comandos aqui são resultados semelhantes ao que nós executamos no Windows. Então, já vou te mostrar aqui na prática alguns comandos que, de fato, vão te ajudar a te trazer um pouco mais de clareza e tranquilidade em relação aos comandos desse sistema operacional, que parece que é complicado, mas não é. Mas vamos lá. Um exemplo. Um comando que nós utilizamos muito no sistema operacional Linux é o comando pwd. O que esse comando faz? Ele lista o diretório onde você está. Então, nesse momento, nós estamos no diretório chamado tmp/teste. Então, se você pensar, por exemplo, no Windows, imagine que você estivesse dentro dos documentos. Dentro dos documentos, você criou uma pastinha chamada tmp e dentro dessa pasta tmp nós temos a pasta teste. Então, quando nós damos esse comando pwd, ele vai listar para você aonde você está nesse exato momento. E olha que interessante, que é um ponto extremamente importante. O sistema operacional Linux, ele é case sensitive, tá? Então, por exemplo, se eu digitar aqui em letra maiúscula, ele vai trazer para mim aqui um erro dizendo que esse comando não pode ser executado. Então, nós precisamos sempre executá-lo com letra minúscula, ok? Existe um comando que é muito simples também, que é o comando ls. O que esse comando faz? Ele lista tudo aquilo que está dentro de um diretório. Então, por exemplo, nós estamos dentro do diretório teste. Ele acabou de listar para a gente agora tudo que tem dentro do diretório teste. E nesse momento nós não temos nada, porque nós vamos criar, por exemplo, um diretório dentro desse diretório, dentro do teste, tá? Então, a partir desse momento eu vou criar um diretório aqui, tá? E aí, para você criar um diretório, tem um comando chamado mkdir. Eu não vou seguir uma ordem de comandos aqui, tá? Mas eu vou repetir várias vezes para que, de fato, você consiga acompanhar. E tem algo não menos importante, que é você praticar isso. E eu vou deixar aqui embaixo um link com algumas opções via browser mesmo, tá? Você vai acessar a web aí, e aí você vai ter um prompt que você consegue executar esses comandos aí para você treinar, tá bem? Então, vou deixar aqui alguns links. Não vou colocar aqui no vídeo por causa que pode mudar, enfim, pode ficar indisponível, eu consigo trocar depois. Então, vou falar desse comando mkdir. O mkdir ele vai criar para você um diretório. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, mkdir, vou colocar diretório 1, ok? Então, a partir desse momento, se eu der agora, ele já criou, tá? Ele já está criado e eu vou listar esse diretório. Como eu listo? Através do comando ls. Observe que agora eu tenho aqui um diretório chamado dir, certo? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou criar um outro diretório. Eu vou criar um diretório 2. Então, vou colocar aqui mkdir e vou colocar aqui diretório 2. Quando eu der um ls, ele vai aparecer aqui para mim 2 diretórios, certo? Agora eu vou falar um pouquinho para você sobre o ls. O ls, basicamente, ele lista para você tudo aquilo que está dentro ali do diretório. E a partir disso, você tem essa informação. No entanto, a maioria dos comandos do Linux, ele tem alguns parâmetros. E esses parâmetros você consegue te ajudar numa busca, por exemplo. Então, por exemplo, o ls, normalmente, ele vai listar para a gente o que tem dentro daquela pasta. Agora, tem alguns comandos dentro do ls que nós podemos... Os comandos, na verdade, os parâmetros, por exemplo, um parâmetro que eu coloco ls menos LTRA, e ele vai listar para mim aqui. Eu vou te dizer o porquê que ele apareceu esse erro, tá? Por exemplo, eu listei aqui. O que ele faz? Por que apareceu esse erro, tá? Por que ele apareceu aqui? Porque eu dei um espaço a mais. Então, ele é muito sensível, de certa forma, o Linux. Então, por exemplo, se eu digitar aqui ls e voltar... eu digitei R aqui, por exemplo, e vou voltar para trás... Se eu der o Enter, ele vai dar um erro, tá? Por exemplo, se eu der um ls menos LTRA, por exemplo, esse comando não existe. Mas se eu digitar aqui alguma coisa e voltar, ele pode aparecer um erro para a gente, tá bem? Então, por exemplo, aí nós temos aqui, por exemplo, o comando ls menos LTRA, ele vai listar para mim aqui na ordem. Observe bem, eu criei essa pasta
nessa data e o horário 10h50. E aqui embaixo eu criei uma outra pasta, um outro diretório, e ele criou 10h51. Quando eu digito, por exemplo, ls, ele lista tudo que tem lá. Quando eu digito, por exemplo, o ls mais um parâmetro, por exemplo, nesse caso aqui, é um parâmetro de ordem de criação de arquivos ou diretórios, ele vai listar dessa forma para mim. Ele vai colocar o primeiro e depois o segundo ali em ordem que foi criado. E aí eu tenho alguns outros. Eu posso colocar também, por exemplo, o ls-la. É um outro também que ele vai listar de acordo com um parâmetro. Eu vou deixar essa lista de parâmetros aqui embaixo de alguns comandos, tá? Mas basicamente assim, na prática você vai ver que às vezes você precisa procurar um exemplo. Deixa eu só, nós estamos aqui no PWD, certo? Dentro do diretório teste, eu dei um PWD aqui agora e vou voltar uma tela para trás. E como eu faço isso? Eu dou um CD, espaço, 2 pontos. 2 pontos seria um ponto e um ponto, ok? Não seria 2 pontos um em cima do outro ali, sabe? Então eu volto para a tela para trás. Quando eu executo novamente PWD, olha o que ele lista para mim. TMP. Não esse aqui. Então eu saí de dentro do teste e agora estou dentro do TMP, ok? E para eu voltar para o TMP, eu dou um CD e digito teste. E quando eu dou um PWD novamente, eu vou ver que novamente eu estou aqui dentro deste diretório, ok? Então, repetindo, CD, eu volto uma tela para trás, ok? Estou voltando uma tela aqui para trás. E aí, se eu quiser, por exemplo, voltar para aquele diretório, eu dou um CD e coloco o diretório que eu quero, ok? Então, imagine agora que eu quero acessar, vou dar um PWD para saber onde eu estou aqui, e vou dar um ls-ltra para eu listar os diretórios que eu tenho dentro desse diretório teste. Então, eu tenho esses dois. Agora, se eu quiser entrar dentro desse diretório 1, eu vou dar um CD. E olha que interessante. Agora eu estou dentro do diretório TMP, teste e diretório 1. Percebes? Se eu quiser voltar, CD, 2 pontos. Vou dar um ls-ltra. Vou repetir várias vezes aqui para a gente pegar isso na prática, tá? Vou entrar, por exemplo, vou digitar CD e vou colocar diretório 2. Coloquei diretório 2. Vou listar novamente. E parece, tá vendo? Eu listei com ls, por exemplo, poderia digitar só ls, ele não vai aparecer nada. Se eu digitar ls-ltra, ele vai listar o que tem dentro desse diretório. E nesse caso, nós não temos nenhum arquivo dentro desse diretório, ok? Então agora eu estou dentro do tmp teste esse dir2, ok? Então, pwd, não tenho nada. Vou dar um cd, 2 pontos, ele vai voltar para mim, vou dar um pwd para saber onde eu estou dentro do tmp teste, ok? Vou voltar mais um, e agora eu estou dentro do tmp. Agora eu vou novamente fazer um ls menos LA, por exemplo, ou LTRA, ou LTR, enfim, os parâmetros eu vou colocar aqui para você saber qual é a função de cada um deles, né? O ls ele vai listar tudo que tem no diretório, né, de uma certa forma. O ls-ltra ele vai listar para você, por exemplo, em ordem que foi criado o arquivo, que foi alterado o arquivo. O ls-la ele vai listar para você, por exemplo, em ordem alfabética. Então, imagine o seguinte, dependendo da busca que você for fazer, você vai utilizar um tipo de parâmetro, ok? Então, agora eu estou dentro do diretório que está com muitos arquivos, tá? Então, eu vou listar aqui agora como ls-ltra, e aí ele listou para mim aqui vários arquivos, ok? Então, nós temos aqui vários arquivos, e esses arquivos, eles são arquivos, são diretórios do próprio sistema operacional. Então, por exemplo, aqui nós estamos num ambiente que é um ambiente de SAP. Na verdade, nós temos um banco de dados aqui, HANA, e aí nós temos todos os arquivos relacionados à aplicação e banco de dados HANA, ok? Só para você ter uma noção aí, tá bem? Observe bem, o último diretório que foi criado aqui foi esse diretório aqui, teste, tá vendo? Que o teste que nós criamos às 10h51. Como eu faço para entrar nesse diretório? CD, teste, enter. Vou listar novamente. Ok? Vou entrar novamente nos diretórios aqui. Então, você já começa a navegar, ok? Se você já tiver com o seu
browser aberto aí, né, com seu prompt aberto, você já consegue fazer algumas atividades semelhantes a essa, ok? Então, basicamente, sobre esse comando seria isso, tá? Tem outros parâmetros que a gente pode utilizar, mas eu quero te mostrar algumas outras coisas que são importantes, tá bem? Então, por exemplo, nesse momento agora nós estamos dentro do diretório 1, ok? Dentro do diretório 1. E nesse diretório 1 eu vou criar um arquivo, ok? Como eu faço para criar um arquivo? Eu vou dar um comando chamado cat, espaço, seta para frente, e vou colocar o nome do arquivo. Vou colocar aqui arquivo 1, por exemplo, ok? Vou colocar aqui .txt. Ele vai ficar aqui um arquivo .txt. Então, a partir desse momento, se você observar aqui, nós temos um arquivo dentro desse diretório. Tá vendo? Comando pwd, estou dentro do tmp, teste diretório, ok? Então, ele aqui pwd. E aí, se eu der um ls-ltra, ele já lista para mim um arquivo. Se eu der um ls, ele vai listar também. Mas observe bem, quando eu digito ls, ele só mostra para mim um arquivo. Eu vou criar mais um arquivo, tá? Aqui. Então, vamos lá. Vamos digitar aqui cat novamente. Para frente. E vou digitar um arquivo 2. Arquivo... Opa. Cancelar aqui, tá? Arquivo... Por que eu cancelo? Para você cancelar, você dá um Ctrl C, tá? Quando você dá um Ctrl C, ele pula para a linha de baixo e cancela aquilo ali. Por quê? Porque quando você erra, quando você está digitando, ele pode ficar alguma sujeira e não criar o arquivo como você gostaria de criar. Então, você sempre cancela ali para evitar qualquer tipo de erro, tá bem? Então, vou criar aqui arquivo 2.txt. E estando dentro do diretório tmp teste diretório 1, nós temos o arquivo 1.txt e o arquivo 2.txt. Então, perceba que quando eu faço um ls, ele vai aparecer os dois arquivos. Quando eu faço um ls-la, ele vai listar para mim por ordem alfabética. Quando, por exemplo, eu dou um ls-ltra, ele vai listar para mim pela data de criação, por exemplo, ou de alteração desse arquivo, ok? Tem outros parâmetros também que você pode usar, ls-ltr, ls-ltr só, lt... Enfim, tem vários parâmetros que você pode utilizar de acordo com a necessidade da busca que você vai estar fazendo, tá bem? Mas o mais importante aqui é você entender o conceito do comando ls, que basicamente é você listar arquivos e diretórios dentro de uma pasta, de um diretório que você está neste momento, tá bem? Então, pwd, onde nós estamos no caminho, e agora a gente vai fazer um negócio bem interessante. Então, nós estamos dentro desse diretório 1, certo? tmp, teste, diretório. E eu vou fazer uma cópia desse arquivo para o outro diretório, que é o diretório 2. Então, voltando aqui, cd 2 pontos. Desculpa ser um pouco repetitivo, mas a ideia é essa mesmo, para que você absorva a informação, ok? Então, vou novamente dar um ls-ltra e observe que eu tenho aqui, dentro desse diretório tmp, teste, eu tenho aqui esses dois diretórios, diretório 1 e diretório 2. Então, por exemplo, eu vou copiar esse arquivo 1 e arquivo 2 para o diretório 2, ok? Então, vamos lá? A cp de cópia, coloco o nome do arquivo e eu coloco o diretório que você quer copiar. Então, por exemplo, como eu faço para acessar diretamente esse diretório ao invés de eu voltar aqui, certo? Então, por exemplo, eu poderia voltar aqui, dar um ls-ltra, vou ver onde está aqui os dois diretórios, e vou clicar aqui nesse diretório 2, e eu vou ter esse arquivo que eu acabei de copiar para cá. Tá bem? Está aqui o arquivo. Certo? Então, qual que é o parâmetro? Primeiro eu fiz errado aqui, tá? Então, coloquei cp, coloquei aqui o diretório primeiro e o arquivo. Não é isso. É o cp, nome do arquivo e o diretório. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou copiar o 2 para dentro do diretório 2 também. Então, eu vou voltar uma tela aqui para trás. Vou dar um ls-ltra, ou eu poderia dar um ls. Vou colocar um cd, vou colocar o diretório 1. Estou acessando aqui o diretório 1. Se eu der um pwd, você já está vendo que eu estou dentro do diretório. tmp, teste, diretório, ok? Então, eu estou dentro do diretório tmp, teste, diretório. Vou dar um ls-ltra. Estou listando aqui os dois arquivos por ordem de alteração, certo? E o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse arquivo 2.txt para dentro do diretório de
1, dir 2, desculpa, nós estamos dentro do dir 1, eu vou copiar para o dir 2, ok? Dentro do tmp teste dir 2. O que eu vou fazer? Comando cp de cópia, vou colocar esse arquivo, eu posso digitar o arquivo aqui, arquivo1.txt, espaço, e o diretório que eu quero, que é o barra tmp, barra teste, barra diretório 2, tá bem? E vou dar um Enter. E ele apareceu um erro, provavelmente eu digitei alguma coisa errada aqui. Para não errar, o que você pode fazer? Ah, digitei cd ao invés de colocar cp. Desculpa, vamos lá. cp, espaço, nome do arquivo. E eu vou te dar uma dica que é importante, às vezes, na prática, tá? Por exemplo, tem o nome do arquivo aqui que você já listou. Você pode clicar aqui e dar 2 cliques. Quando você dá 2 cliques, ele seleciona o arquivo que você quer por inteiro, tá vendo? Quando ele seleciona, você clica com o botão direito e ele já cola. Espaço, e eu vou colocar o caminho que eu quero que ele copia. tmp, teste. Mesma coisa, 2 cliques, botão direito, e ele lista para você, tá bem? Quando ele dá um comando que ele vai para a próxima linha, significa que executou o procedimento, entende? Então, isso só para você ter certeza que funcionou. Nesse caso aqui, eu digitei alguma coisa errada, tá vendo? Ele está dizendo que eu fiz alguma coisa errada aqui nesse comando aqui. Ele está aparentemente igual, mas provavelmente algum espaço, alguma coisa que eu fiz. Provavelmente, por exemplo, aqui quando eu digitei tmp barra teste barra dir 2, eu posso ter dado algum espaço aqui, enfim, não funcionou. Então, por exemplo, o que eu vou fazer agora que eu vou te mostrar? Eu vou acessar esse diretório sem ter que voltar igual eu fiz antes. Lembra que eu fazia C, 2 pontos, aí eu volto para o de trás, dou um ls-ltra, ele mostra os 2 diretórios. Então, imagine que eu estou dentro do diretório dir e eu quero acessar diretamente o diretório dir 2. Como é que eu faço? Eu dou um cd, seleciono o diretório total, tá vendo? Ó, tmp, teste tal, botão direito, e ele automaticamente vai para esse diretório. Então, se eu der um pwd aqui, eu já estou dentro do diretório 2. Se eu der um ls-ltra, que é para listar todos os arquivos que estão dentro desse diretório, ele vai aparecer para mim o arquivo 1 e o arquivo 2. Foram aqueles 2 que eu copiei, tá bem? Perfeito? Então, em relação o que nós aprendemos aqui sobre essas transações até agora? Então, o pwd, para eu saber onde está o diretório. O ls é um comando que eu listo o que está dentro desse diretório, ok? São esses 2 arquivos. Eu posso utilizar o ls com outros parâmetros, por exemplo, ls-ltra, ok? E eu vou listar aqui com os outros parâmetros, onde ele traz mais informações sobre os arquivos que eu tenho, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui se ele pode ser gravado, se ele pode ser alterado, se ele pode escrever, tá bem? Eu tenho aqui os usuários, que são os usuários do grupo de usuários, o próprio usuário, a data, o horário e o nome do arquivo, tá bem? E eu posso, por exemplo, dar um cd para eu ir para outro diretório. Então, se eu der um cd 2 pontos, eu vou para outro diretório. Se eu der um pwd, eu estou dentro do teste. Vou dar um ls-ltra novamente para listar. Vou acessar esse diretório aqui, ok? E é isso, tá bem? Então, basicamente, esse primeiro vídeo aqui eu vou falar sobre, basicamente, esses comandos básicos agora. E no próximo vídeo já vou falar sobre, por exemplo, você criar um diretório, você apagar um diretório, você apagar um arquivo, mudar a permissão desse arquivo, mudar a permissão do diretório. Vou separar em 2 vídeos, ou talvez até em 3 vídeos para facilitar. A ideia principal aqui é que você faça esses comandos, tá? Esses comandos aí no browser para você ir testando, tá bem? No próximo vídeo eu vou falar sobre os outros passos, então até o próximo vídeo.